Os destaques desta edição. Cai o valor da cesta básica em Manaus, que ainda é a 17ª mais cara do país. TRE retoma agendamento para revisão de cadastro eleitoral. Desfile de 5 de setembro levou 20 mil pessoas ao Sambódromo. Janot denuncia Lula e Dilma por organização criminosa. Faquin retira sigilo das gravações de delatores da JBS. Carmen Lúcia pede à Polícia Federal que investigue citações de ministros em áudio da JBS. Termina a contagem. Polícia Federal contabiliza mais de 51 milhões de reais em apartamento que seria de Gedel Vieira de Lima. Texto base da PEC que acaba com coligações nas eleições proporcionais é aprovado. Copom se reúne hoje. Analistas preveem que o juro cai para 8,5%. Papa inicia hoje visita à Colômbia. Homem que praticava assaltos é morto com tiro na nuca no centro da cidade. No São Jorge, no Gilberto Mestrinho, outros 2 foram executados em prováveis acertos de contas. Agora no Jornal da Manhã. 5h48. Previsão do tempo. O Climatempo não falhou na previsão de ontem e diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros hoje, com temperatura máxima de 35 graus. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia e temperatura mais alta com máxima de 37 graus Celsius. 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro. É dia de São Zacarias. Comemoramos ainda o dia do alfaiate, o dia do barbeiro e do cabeleireiro. E ainda o dia do sexo. Chegamos aos 249 dias do ano e faltam 116 para acabar 2017. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1909, a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz foi solenemente dedicada pelo 3º bispo e 1º arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, Dom João Francisco Braga. 1915, criado o primeiro tanque de guerra construído para o exército inglês. 1922, oficialização do hino nacional brasileiro de autoria de Joaquim Osório Duque Estrada. 1944, libertação da cidade de Bruxelas pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. 1972, massacre de Munique teve lugar durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1972 em Munique, na Alemanha, com 11 membros da equipe olímpica de Israel tomados de reféns e assassinados pelo grupo terrorista palestino denominado Setembro Negro. 1991, a cidade de Leningrado volta a chamar-se São Petersburgo e a União Soviética reconhece a independência da Letônia, da Estônia e da Lituânia. 1997, o funeral de Diana, a princesa de Gales, é assistido pela TV por 2,5 milhões de pessoas. 2007, morre Luciano Pavarotti, tenor italiano. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica do Instituto Federal do Amazonas abriu inscrição para cursos de aperfeiçoamento. As áreas são para atendimento educacional especializado para estudantes com surdez ou deficiência auditiva e atendimento educacional especializado para estudantes com transtorno de espectro autista. Os cursos são gratuitos e serão ministrados presencialmente aos sábados e domingos, totalizando uma carga horária de 180 horas em Manaus e nos municípios parceiros como Iranduba, Manacapuru, Maués, Novairão e Presidente Figueiredo. Para cada curso serão ofertadas 300 vagas com turma de 30 alunos definidas de acordo com a necessidade de cada município. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 deste mês de setembro, exclusivamente através do site, e a efetivação das matrículas e entrega de documentação nas secretarias municipais de educação dos municípios parceiros e em Manaus, na coordenação do programa Arumã e FAN CMC. 5h51 em Manaus. Horas de violência na cidade com pelo menos 4 assassinatos e um foi ainda há pouco, Pellegrini. Muito bem, bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã.
É verdade, Paulo, noite aí com alguns homicídios e um agora há pouco, né? Na estrada do Tarumã, no conhecido ramal Mama na Égua. Um homicídio aconteceu agora há pouco, as informações ainda desencontradas, mas as informações que temos ainda extraoficial, Paulo, dá conta de que trata-se de um assassinato de uma mulher loira, baixa e que foi morta a facadas. Mas antes de terminar essa edição, vamos trazer informações mais concretas, oficiais, em relação a esse crime que ocorreu lá no ramal Mama na Égua, no Tarumã, Paulo. Um homicídio, uma mulher que foi morta a facada. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer detalhes sobre a morte desta mulher morta a facada no ramal Mama na Égua. Que nome, hein, Pellegrini? Pois é, Paulo, ramal Mama na Égua, fica lá no Tarumã, né? Em meio a muitos ramais, tem também o ramal Mama na Égua. Pellegrini, 9 ônibus foram assaltados, se fala até em 10. Nesses assaltos, você até já falou sobre isso ontem, é que 2 homens foram mortos após esses assaltos, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, e naquele momento, né, nós não tínhamos essas informações, sabíamos que ele estava fazendo arrastões, nós divulgávamos as mortes desses 2 bandidos aí pelo pistoleiro fantasma, e chega a informação agora, me traz mais detalhes sobre essa coisa, a gente conversava agora pela madrugada, e diz também que esses caras estavam fazendo assalto a ônibus, né, Paulo? E rapidamente as informações chegaram e algumas testemunhas reconheceram que eles estavam sim fazendo arrastões em ônibus também. Um inclusive estava bem pronto, Pellegrini. Camisa manga comprida, calça, estava bem vestido, o bandido bem trajado, como você costuma dizer. Mas isso aconteceu em Santa Etelvina. Eles foram mortos após assaltarem ônibus. Foram pelo menos 9 coletivos assaltados ontem e seria bom que a cada assalto, pelo menos, todos esses bandidos fossem direto para onde, Pellegrini? Ah, sim, Paulo Guerra, para aquela prisão, né, que onde nunca mais se sai, né, lá pro cemitério. Essa que a população gosta de ver dessa forma. E eu conversava, Paulo, ontem com o novo secretário de Segurança, Dr. Carlos Alberto, lá no desfile militar, no desfile estudantil, melhor dizendo, e ele já me dizia que ao sair de lá do desfile já ia direto para as ruas, iria pessoalmente combater a criminalidade e principalmente essa questão do ônibus também. Ele colocou lá que operações serão feitas aí, não só durante o final de semana, mas sim durante toda a semana. A polícia promete apertar ainda mais o cerco para tentar diminuir esse número aí de assaltos a coletivos, Paulo. Pellegrini, até daqui a pouco com essas e outras notícias. Muito bem, Paulo, vem chega a informação nesse momento, a unidade externa do Jornal da Manhã vai nesse momento procurar mais informações em relação a um acidente de trânsito, Paulo, envolvendo um micro-ônibus da empresa Milênio e um motoqueiro. Esse homem estaria com a roupa de uma empresa de coletar lixo, foi na Avenida Torquato Tapajós, próximo à barreira, bem pertinho do retorno. O motoqueiro foi colhido em cheio por esse micro-ônibus. O SAMU está no local tentando reanimar esse motoqueiro. Daqui a pouco, Paulo Guerra, mais informações em relação a esse gravíssimo acidente ocorrido agora há pouco, a questão de 7 minutos na Torquato Tapajós. Paulo Guerra. 5h55 em Manaus. O desfile cívico em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de província reuniu mais de 20 mil pessoas nesta terça-feira no Centro de Convenções do Sambódromo. As apresentações tiveram início às 17 horas com a presença de mais de 10 mil alunos da rede pública estadual de ensino. No desfile escolar de ontem no Centro de Convenções, o destaque ficou por conta do segundo CMPM, situado na Avenida Max Teixeira, que desfilou com 18 pelotões sob o comando da Coronel Aluna Ana Paula Nogueira Barbosa. O segundo CMPM é comandado pelo Tenente-Coronel Odinei Oliveira Ferreira Pinto. E como parte das comemorações da Semana da Pátria, hoje às 10:30 da manhã, a Marinha vai promover um desfile naval na Praia da Ponta Negra com os navios de assistência hospitalar Oswaldo Cruz e Soares de Meireles e ainda os navios Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, Raposo Tavares, Rondônia e Amapá. O aviso hidroceanográfico fluvial Rio Nero, além do navio peruano Castilha e do colombiano Letícia. E ontem aconteceu também desfile escolar lá em Iranduba, que tem os detalhes, J. Rai.
O desfile cívico deste ano aqui na cidade de Iranduba foi realizado no bairro Cidade Nova. 14 escolas das redes municipal e estadual de ensino lotaram a Avenida Alton Furtado. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, organizadora do evento, mais de 4.000 estudantes estiveram na parada cívica, além de convidados especiais como o Centro de Convivência do Idoso Honorina Lopes, aventureiros e desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ordem Demolei da Maçonaria, Sinteã e o próprio pelotão da CEMEI. Na opinião da secretária de Educação do município, professora Rosa Fonseca, as escolas trouxeram para a avenida a expressão dos anseios da sociedade brasileira. Um país melhor, um lugar melhor desenvolvido, com assistência, com as políticas públicas sendo oferecida de forma respeitosa para o cidadão. Eu vejo a manifestação da festa cívica como esse grito da juventude por melhores dias. O prefeito Francisco Gomes aproveitou o discurso para rebater críticas de opositores feitas principalmente por meio de redes sociais, questionando a destinação dos recursos vindos para o município este ano. É o primeiro ano de governo meu. Eu peço a compreensão de todos, porque tem meia dúzia de gente que não querem que o Iranduba se desenvolva. Tem nego torcendo para que dê errado, mas não dá porque Deus é maior. Eu não preciso um tostão da prefeitura para viver. Estão pensando que eu estou roubando o dia da prefeitura, mas não estou não. Eu sei que essas pessoas querem dias melhores e vocês vão ter. Agora, do jeito que eu peguei, gente, a prefeitura, dívida por cima de dívida. Todo dia chega dívida na prefeitura, todo dia conto jogado. E tem gente aí que bota lá na internet, entrou tantos milhões na prefeitura que o prefeito fez. Por que essa pessoa não procura saber para onde foi o dinheiro? Foi para pagar a conta de prefeitos anteriores, rapaz. Não foi da minha gestão, não. Segundo o jornalista Paulo Onofre, que entrevistou Chico Doido recentemente, o prefeito de Iranduba está preparando um relatório detalhado de todas as dívidas deixadas por cada um dos gestores que o antecederam, para levar ao conhecimento do público. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. O prefeito de Iranduba, quando for apresentar esse relatório, pelo menos 30 laudas. O Jornal da Manhã está nas ruas da cidade. Ainda há pouco o Alberto Pellegrini falava de um grave acidente na Torquato Tapajós envolvendo o choque de um ônibus com um motoqueiro. O que aconteceu, Pellegrini? Muito bem, Paulo. O que aconteceu é que a ambulância do SAMU chegou rapidamente ao local e tentou ainda fazer os primeiros procedimentos de socorro à vítima, mas já não havia nada o que fazer, Paulo. O motoqueiro acaba de ter a morte confirmada nesse momento. O SAMU já começa até a deixar o local nesse momento e se aguarda agora o carro-tomba e o departamento de perícia técnica científica. O motoqueiro morreu nesse grave acidente no choque entre a moto e um micro-ônibus. Daqui a pouco mais informações. Paulo Guerra. 6h05 em Manaus. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A notícia hoje veio lá do município de Anamã. Uma boa e uma não muito boa. A boa notícia é que Anamã dá um grande passo e entra para a história com a instauração dos símbolos oficiais do município. Símbolos esses que até então não existiam. A escolha veio através do concurso, onde foram escolhidos o hino do município, o brasão e a bandeira. O concurso foi realizado pela Ouvidoria e a Secretaria de Educação e Cultura do município. Os vencedores foram Helena Alves Antunes, o brasão, Willis Bezerra da Costa, a bandeira, e Jordan Matheus Pinheiro, o hino cívico. A final do concurso aconteceu durante a programação da Sexta Cultural realizada aí pelas escolas municipais Ivan Jacques, Raimilda Sueli e Centro Educacional, que contou também com a participação de várias atrações e danças convidadas. Já a notícia nada boa são as quedas de terras que vêm tirando o sono dos ribeirinhos. Esse fenômeno é natural em áreas de várzea, principalmente quando as águas estão baixando. Em Anamã, parte das terras onde está localizado o cemitério da cidade foi a pique, destruindo vários túmulos. O prefeito Raimundo Chicó, juntamente com vereadores e o ouvidor do município, visitaram o cemitério. Raimundo Chicó ficou bastante preocupado com as erosões
e de imediato autorizou a Secretaria de Infraestrutura a realizar um levantamento para conter os desmoronamentos e viabilizar uma nova área com segurança para evitar esses acidentes naturais. Durante a visita, o prefeito falou que está correndo contra o tempo para conseguir recursos para corrigir as destruições causadas no local. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. 6h07 em Manaus. Manaus vai sediar nos dias 11 e 12 deste mês o Congresso Vendas Digitais edição Norte. O evento reunirá os profissionais mais experts da área: Renan Pessoa, Juliano Kimura, Ana Tex, Denis Bay e Sandro Magaldi. A programação traz uma proposta inovadora com novos métodos de conversões de vendas usando as redes sociais como estratégia e experiências vividas no ambiente digital. A Prefeitura de Manaus abre na próxima segunda-feira às 10 horas na Unidade Básica de Saúde Teodomiro Garrido, no bairro da Colônia Oliveira Machado, zona sul da cidade, a campanha nacional de multivacinação para atualização da caderneta de vacinação. A ação, que será realizada nas 182 salas de vacinação das unidades da Secretaria Municipal de Saúde, se estenderá até o dia 22. O Ministério da Saúde estabeleceu como dia D, dia de mobilização nacional, o sábado, dia 16. A multivacinação é uma estratégia que o Programa Nacional de Imunização vem adotando com a finalidade de atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes com atraso em esquemas vacinais. O defensor público Carlos Almeida Filho e o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Municipal de Manaus, vereador Álvaro Campelo, protocolaram nesta terça-feira, dia 5, uma tutela de urgência no plantão do Tribunal de Justiça do Amazonas para derrubar a cobrança que as empresas de transporte público e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, passaram a cobrar desde a última segunda-feira sobre o limite de tempo de 30 segundos para passar nas catracas dos ônibus. Para Campelo, a medida traz grandes problemas para a sociedade. Idosos, obesos e mulheres grávidas podem enfrentar problemas com essa medida. O governador eleito Amazonino Mendes, do PDT, declarou à Justiça Eleitoral um gasto nos 2 turnos da eleição suplementar de 2017 menor que o da candidata Rebeca Garcia, do PP, que participou apenas do primeiro turno e ficou em terceiro lugar. A informação foi divulgada nesta manhã de terça-feira pela Assessoria de Comunicação de Amazonino Mendes. Segundo os dados da assessoria, a Amazonino arrecadou em recursos financeiros durante a campanha de primeiro e segundo turno um montante de R$3.637.000 entre doações financeiras de pessoas físicas e do fundo partidário. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei 247/2016, que prevê que as ações de segurança pública podem entrar nas exceções da Lei de Responsabilidade Fiscal para a aplicação de sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da própria LRF. A prática já é permitida para ações ligadas à educação, saúde e assistência social. A proposta de autoria do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, segue agora para votação no plenário do Senado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas abriu agendamento para atendimento à revisão de cadastro eleitoral no estado. O procedimento ocorre após a realização do segundo turno da eleição suplementar para governo do Amazonas, ocorrida em agosto. Com isso, todo eleitor que desejar tirar o título, obter segunda via, alterar dados, transferir de estado, município ou endereço em caso de mudança, ou ainda aqueles que tiveram o título cancelado por não ter realizado o recadastramento biométrico ou por ausência em 3 turnos seguidos, devem agendar o atendimento no site do TRE. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o atendimento aos eleitores será restabelecido a partir da próxima segunda-feira, dia 11. O custo da cesta básica de Manaus teve redução de 9,39% entre janeiro e agosto de 2017, de acordo com pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de IESE, divulgada ontem. A pesquisa aponta que o valor da cesta na capital amazonense chegou a R$357,97 em agosto. No mesmo período do ano passado, a cesta básica custava R$401,50. Com a queda do valor da cesta, Manaus passou a ocupar a 17ª colocação do ranking das cestas mais caras, dentre as 24 capitais onde a pesquisa foi realizada. O preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, teve variação de menos 0,96% em relação ao mês de julho. No mês anterior, o conjunto de itens alimentícios essenciais custava R$361,44. Em agosto de 2016, a cesta básica custou R$401,50 e a variação acumulada
acumulada nos últimos 12 meses ficou em menos 10,84%. A farinha, menos 3,65%, foi o produto que apresentou maior queda no mês, seguido da banana, menos 3,62%, do óleo de soja, menos 2,82%, do arroz, menos 2,14%, do açúcar, menos 1,57%, da carne, menos 1,53%, tomate, menos 1,50%, do café, menos 1,25% e do pão, menos 0,64%. A manteiga, 4,52%, foi o produto que apresentou maior alta no mês, seguido do leite, 2,69% e do feijão, 0,15%. Polícia. Alberto Pellegrini, a mulher que foi encontrada morta já foi identificada? Ainda não, Paulo, ainda não. O carro do Instituto Médico Legal já acaba de chegar ao local. O Departamento de Perícia Técnica Científica já começa também a trabalhar nos primeiros procedimentos de perícia. Paulo Guerra, não há nenhuma informação ainda a mais que nós já passamos. Paulo, nós sabemos apenas que trata-se de uma mulher baixa, com o cabelo loiro, que foi assassinada a facadas. O Departamento de Perícia Técnica, bem como os profissionais de ML, estão no local para daqui a pouco, Paulo, trazer aí informações mais detalhadas desse crime. Um homem que se dirigia para o trabalho, presumivelmente lá na Barreira, na Porcoado Tapajós, foi colhido por um ônibus. Ele já foi identificado, Pellegrini? Já, Paulo, nós já temos a identificação. Esse homem, o corpo continua no local, Paulo Guerra. Foi agora há pouco, nessa madrugada, quando o motoqueiro Adrian Silva Oliveira, Paulo Guerra, estava vestido com uma roupa da Tumpex, possivelmente é um catador de lixo, né? É um profissional da limpeza e colidiu a moto dele com o ônibus, com o micro-ônibus, melhor dizendo, Paulo Guerra, e as informações que temos é que ele estava tentando fazer uma manobra, passando pela contramão na Torquato, quando foi colhido de cheio por esse ônibus. Ele pilotava a moto de placa JXY 4880, uma Honda 125 de cor branca. O corpo deste homem ainda encontra-se no local? Encontra-se no local, Paulo, mais precisamente a Avenida Torquato Tapajós, quase no cruzamento com a 7 de maio, isso no bairro de Santa Etelvina. Alberto Pellegrini traz agora o que mais aconteceu durante a noite e já nesse início de manhã. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos começar falando aí também das ocorrências de pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, uma noite madrugada considerada das mais tranquilas, com apenas 2 atendimentos no setor de urgência e emergência. Já no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada à vítima de agressão física e foi o seu próprio colega de copo que o agrediu. A dupla estava tomando cachaça, não era cerveja não, era cachaça, o famoso corote. Eles começaram a beber desde aproximadamente as 14 horas e foram noite adentro. Eles bebiam e tiravam gosto com jabá cru. Comia jabá e tomava cachaça, comia jabá e tomava cachaça, até que lá por volta de 20 horas e 30 minutos houve um desentendimento e, segundo as informações, era porque um estava falando mal da esposa do outro. Alguém ouviu a conversa e me contou o Chico. Um disse assim pro outro: rapaz, eu tenho que te contar, tu é meu amigo, rapaz, a tua mulher tá te passando para trás, ela tá te traindo. Ele não gostou de saber da notícia. Paulo Guerra partiu para cima do colega de copo e deu-lhe uma violenta garrafada no pé do ouvido de seu amigo, que lhe contou o fuxico. O homem levou 8 pontos no pé do ouvido, ficou com desenho aqui perto da orelha, vai ficar uma enorme cicatriz por causa dessa garrafada. E conselho, né? Se fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas se você sabe de alguma coisa, de alguma camaradagem da mulher do seu amigo, não conte nada, fique calado, porque pode acabar em garrafada. E mais do pronto-socorro João Lúcio. Outro caso de agressão física aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. Um homem armado com um pedaço de perna manca atingiu violentamente o próprio cunhado. Foram duas pernamancadas que atingiu a costa e o pescoço da vítima, que deu entrada no pronto-socorro
sem andar. Realmente, duas pauladas daquelas. As informações dão conta de que tudo começou por causa de uma discussão, por causa de empréstimo. Um devia R$20 para o outro foi cobrar, o cara não gostou e acabou aí a briga por causa de paulada. Eu tentei, mas não consegui. Quem foi que apanhou, que pegou a paulada? Foi o que emprestou ou foi o que estava cobrando? Eu ainda não sei quem foi que deu-lhe uma paulada no outro. É como o garotinho Valdir Correia diz: dinheiro não se empresta, que você perde o dinheiro e o amigo. Se não emprestar, perde só o dinheiro. E nesse caso ainda teve, inclusive, uma paulada na cabeça. Acidente de trânsito, queda de moto. O homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta de 22h30. Era a noite de ontem. Ele caiu de seu cavalo do cão, uma moto 125. As informações dão conta de que ele pilotava a moto em altíssima velocidade, dava cavalo de pau, levantava roda, cantava pneu, estourava aquele negócio que parece um tiro que o motoqueiro faz, aquele negócio que ele faz lá na embreagem, fazendo graça. De repente acabou caindo e ficou gravemente ferido. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava pilotando a moto com sandália havaiana. Quando caiu da moto, ele saiu derrapando com a moto no asfalto e a moto por cima do pé dele, saiu comendo o dedo dele no asfalto. As informações dão conta de que ele vai perder 2 dedos do pé, vai ficar apenas com 18 dedos, mas como, né, tudo na vida tem um lado bom, né? Ele agora vai fazer manicure e pedicure mais barato, dá para pedir desconto, porque agora ele só tem 18 dedos e continua internado no pronto-socorro João Lúcio. Num lado do pé ele vai calçar 40, no outro vai calçar 38, porque os maiores dedos do pé ele perdeu nesse acidente que ele estava fazendo graça na zona leste da cidade. Pronto socorro Platão Araújo. O homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Tudo aconteceu no bairro Amazonino Mendes, o famoso mutirão. Lá no mutirão, 2 homens se desentenderam. Eles também estavam bebendo. Mal começaram a bebedeira, um homem conhecido como Adson entrou na briga, começou a discutir lá com um dos bêbados e foram pra peia, foram pro pau. O Adson é gaiato, ele foi pra cima e estava armado com uma faca. Ainda disseram pra ele: cuidado, José, o Adson tá com a faca. Olha a faca, Zé, olha a faca, Zé. O Zé não deu ouvido. E o Adson, mau elemento, endiabrado, puxou a faca e deu-lhe uma violenta estocada na barriga de seu oponente. Esse Adson é metido a macho, é machão, e deu-lhe uma violenta facada na barriga de seu oponente. Eu sempre desconfiei que o Adson é um sujeito violento. E mais do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 2 pessoas que estavam em uma motocicleta, que foram fechados por um carro na rotatória do produtor, deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. O carro evadiu-se do local e o motoqueiro e o garupa deram entrada por volta de 19h30. Era a noite de ontem no pronto-socorro Platão Araújo. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar, mais uma vez agindo na cidade. Secretaria de Segurança na rua. O secretário Carlos Alberto esteve presente. Ele estava nas operações pessoalmente. E ontem, os policiais da 26ª SICOM, a equipe Bala na Agulha, comandado pelo sargento César Torres e soldado Servalho. Paulo Guerra ontem, essa equipe, a equipe Bala na Agulha, estava em patrulhamento com a viatura 6379, quando avistaram um táxi Corolla da Manauara Rádio Táxi. Eles resolveram parar o táxi para prestar aí, né, segurança ao motorista. Quando se depararam com o carro, pediram para o carro parar,
quando parou, estava com 4 elementos dentro. Um deles estava armado com uma faca. O motorista, o taxista estava sendo assaltado. E daí a polícia chegou junto, a equipe bala na agulha, prendeu 4 bandidos. 2 deles são menores de idade. Estavam armados com uma peixeira. E logo confessaram o crime. Eles diziam que estavam prontos para assaltar, já estavam assaltando o taxista e a intenção era matar o profissional do volante e fugir com o carro e com o dinheiro da renda do taxista. Graças ao grande trabalho da equipe Bala na Agulha, Sargento César Torres e Soldado Servalho, esse taxista foi salvo pela polícia. Nasceu de novo após aí essa ação dos policiais da 26ª SECOM. Parabéns aí ao Sargento César Torres, ao Soldado Servalho, que salvaram a vida do taxista e prenderam os bandidos. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, morte no bairro de São Jorge. Foi na madrugada de hoje na praça que fica em frente ao 1º bis. O homem foi barbaramente assassinado com 2 balaços pelo corpo. As informações dão conta de que trata-se de um acerto de contas. Morte no bairro Gilberto Mestrinho. Um homem até o momento não identificado foi morto a tiros no bairro Gilberto Mestrinho e aconteceu à noite de ontem, no centro da cidade. No centro da cidade, um homem que estava roubando, estava fazendo arrastão, foi perseguido por populares. Ele roubou e corria. Ele corria e o pessoal atrás. Ele meteu o pé na carreira. Só que ele foi alcançado por populares que o pegaram e deram-lhe uma verdadeira pisa, deram uma surra no ladrão. Apareceu um desconhecido, apareceu um homem armado e disparou apenas um balaço na cabeça do ladrão, que não resistiu aos ferimentos. E o bandido morreu. O bandido morreu e o assobio da morte tocou no ouvido, no pé do ouvido do bandido, e partiu dessa para pior. Quando você ouvir, é a morte que está chegando, e chegou agora dessa vez na cabeça de um ladrão na área do centro da cidade. Morte no ramal Mama na Égua. O ramal Mama na Égua fica no bairro do Tarumã. Uma mulher loira, baixa, foi assassinada a facadas em circunstâncias ainda misteriosas. As primeiras informações dão conta de que a mulher levou várias facadas pelo corpo. Departamento de Perícia Técnica Científica, comandada pelo Dr. Jefferson Mendes, estão trabalhando, estão agindo nesse momento lá no local, no ramal Mama na Égua, no Tarumã. Acidente de trânsito. Colisão entre micro-ônibus e moto, agora há pouco, nessa madrugada, tirou a vida do Adrian Silva Oliveira, um motoqueiro, funcionário da Tumpex. As primeiras informações dão conta de que ele poderia estar se dirigindo ao trabalho, e as informações também dão conta de que ele foi fazer uma manobra arriscada, passando por um pedaço da Torquato Tapajós na contramão. O ônibus colidiu, pegou em cheio na moto JWY 4880, uma moto CG branca de 125
cilindradas. As informações aí dão conta de que o SAMU chegou ainda no local, de tudo foi feito para salvar a vida do Adrian, mas infelizmente, devido à violência do impacto, ele acabou morrendo minutos depois, após a colisão ocorrida na Torquato Tapajós, na entrada do bairro de Santa Etelvina, a conhecida Avenida 7 de Maio. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com a dupla cena, concurso 1690, primeiro sorteio 19, 21, 34, 36, 43 e 50. Segundo sorteio 04, 08, 10, 30 36 e 40. Prêmios acumulados nas duas faixas. Concurso 4.474 da Quina. Dezenas sorteadas: 07, 15, 21 22 e 55. e saiu para uma aposta lá de Vila Velha, de novo, no Espírito Santo. Esse apostador de Vila Velha, onde se acerta muito na loteria, é de R$592.962,69. A quadra teve 121 ganhadores com premiação de R$2.660,24. O terno vai pagar para 6.827 apostadores R$70,90. A Time Mania no concurso 1079 teve o time do Coração, o Inter do Rio Grande do Sul, e as dezenas sorteadas foram 03, 26, 34, 46, 61 73 e 75. E vamos repetir os números da Quina: 07, 15, 21 22 e 55. Repetindo: 07, 15, 21 22 e 55. E da Time Mania, como falávamos ainda há pouco, dezenas sorteadas 03, 26, 34, 46, 61 73 e 75. Não houve acertador com 7 números, 6 números, 4 apostas, cada uma leva R$27.834,85. A Lotomania no concurso 1794 também acumulou dezenas sorteadas 02, 03 05, 12 28, 31 42, 44 49, 57 59, 72 76, 82 87, 88 89, 94 99 e 00. Não houve acertador com 20 números. Para 19 acertos, 6 apostas, cada uma leva R$35.780,99. 6h36. Esportes. Os jogos de ontem pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Argentina 1, Venezuela também 1. Grande zebra. Bolívia 1, Chile 0. Equador 1, Peru 2. Paraguai 1, Uruguai 2. A seleção brasileira deixou de ter mais 100% de aproveitamento sob o comando de Tite nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogando em Barranquilha na tarde de ontem, o time nacional não passou de um empate em 1-1 com a Colômbia. O meia William abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, acertando o ângulo com um chute de primeira, e o centroavante Falcão Garcia igualou no início do segundo tempo de cabeça. O resultado, no entanto, não tira a tranquilidade da seleção brasileira. Já classificada para o Mundial da Rússia e com a primeira posição das eliminatórias assegurada, a equipe de Tite, que vinha de 9 triunfos consecutivos em jogos oficiais, totaliza 37 pontos. Um jogo isolado hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 21h30 se enfrentam Náutico e Brasil de Pelotas. A primeira partida da final da Copa do Brasil terá arbitragem paulista. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol realizou o sorteio para determinar o árbitro do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, e Marcelo Aparecido de Souza foi escolhido. O primeiro jogo das finais acontece nesta quinta-feira no estádio do Maracanã, às 21h45. O jogo de volta está marcado para o dia 27 no Mineirão.
Últimas notícias. Sem Brasil no roteiro, o primeiro-ministro de Israel faz viagem histórica à América Latina. Benjamin Netanyahu visitará a Argentina, Colômbia e México na primeira viagem de um chefe de governo israelense à região. O presidente do Paraguai vai participar do encontro lá em Buenos Aires. Uma conhecida jornalista indiana, Gauri Lankesh, foi assassinada a tiros por assaltantes em uma motocicleta em Bangalore, sul do país, informou o governo do estado de Karnataka. Redatora-chefe de um tabloide, Gauri Lankesh, era muito crítica com os nacionalistas hindus. No estado meridional de Karnataka, houve vários assassinatos de ativistas e de professores universitários. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, a Índia ocupa o posto 136 na classificação mundial da liberdade de imprensa. O furacão Irma atingiu a ilha de Barbuda e se dirigia para outros pontos da região do Caribe na manhã de hoje, segundo a CNN. A Antigua, Porto Rico, São Cristóvão, Aruba e as Ilhas Virgens devem ser atingidas pelo furacão de categoria 5, que já é o mais forte já registrado na bacia do Atlântico, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Não há informações sobre danos ou vítimas na sua passagem por Barbuda. Quando estava a cerca de 75 quilômetros a leste de Barbuda, o Irma provocou ventos uma velocidade de 295 quilômetros hora, segundo o Centro de Furacões. O avião que levava o Papa Francisco de Roma a Bogotá alterou sua rota hoje para contornar o furacão, segundo informou o Vaticano. A costa leste dos Estados Unidos, Flórida, Ilhas Virgens e Porto Rico já estão em estado de emergência. O Centro de Furacões espera que o Irma chegue ao sul da Flórida no sábado. Enquanto o Irma passava pela região do Caribe, a tempestade tropical Katia se formava no Golfo do México, segundo a Associated Press. O Papa Francisco chega hoje à Colômbia com o objetivo de encorajar o processo de paz incipiente e que encerrou meio século de guerra entre uma sucessão de governos e o grupo guerrilheiro FARC, mas que deixou o país profundamente dividido. O pontífice passará 5 dias entre a capital Bogotá e a cidade de Villavicencio, Medellín e Cartagena. Investigadores da Organização das Nações Unidas concluíram que o governo sírio foi responsável por ataque com gás sarin no mês de abril contra a cidade de Khan Sheikhoun, que deixou mais de 80 mortos e mais de 200 feridos. Entre as vítimas estavam várias crianças. O Serviço de Inteligência da França já tinha atribuído ao governo de Bashar al-Assad o ataque de 4 de abril na província de Idlib. A Organização para a Proibição das Armas Químicas, OPAC, divulgou um relatório em que também conclui que o gás tinha sido utilizado na ação, embora não tenha mencionado quem seria o responsável pela ação. 6:46 em Manaus. A Anfávia vai divulgar hoje a produção de veículos em agosto. Em julho, a fabricação de veículos no Brasil subiu 17,9%. Entre janeiro e julho, o avanço foi de 22,4%, com um total de 1,48 milhões de carros comerciais leves entre picapes e furgões, caminhões e ônibus. Com a economia ainda em recuperação e a inflação atingindo níveis cada vez mais baixos, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central vai se reunir hoje para definir a taxa básica de juros da economia. A expectativa dos analistas é que a Selic será reduzida dos atuais 9,25 pontos para 8,25% ao ano. Depois de muitas discussões e o fechamento de um acordo para adiar para a próxima semana a votação dos destaques, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto principal da proposta de emenda à Constituição, que trata de diversos pontos da reforma política. Dentre eles está o que acaba com as coligações nas eleições proporcionais. O texto foi aprovado por 384 votos a favor e 16 contrários. A votação dos destaques está marcada para ter início na próxima semana. Outro ponto considerado importante e também polêmico na PEC é o que cria uma cláusula de desempenho para os partidos poderem acessar recursos do fundo partidário e o tempo de propaganda em rádio e televisão. 6:47. Ao rejeitar os 2 destaques apresentados pela oposição para modificar o texto base do projeto de lei do Executivo que propõe a revisão da meta fiscal para este ano e para o ano que vem, o Congresso Nacional concluiu a votação da proposta. Com isso, o projeto será agora encaminhado à sanção presidencial. O projeto autoriza a União a aumentar o déficit primário de 2017 de 139 bilhões para 159 bilhões de reais e o de 2018 de 129
para 159 bilhões de reais. Terminou no final da noite desta terça-feira a contagem do dinheiro encontrado de manhã pela Polícia Federal no apartamento em área nobre de Salvador, imóvel que seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. O valor total do dinheiro é de pouco mais de 51 milhões, uma parte em dólares. A Polícia Federal usou 7 máquinas e levou o dia inteiro para finalizar a contagem. A Polícia Federal informou que a quantia localizada representa a maior apreensão de dinheiro vivo já feita pelo órgão. Gedel chorou muito ao saber que a Polícia Federal havia confiscado o dinheiro em seu apartamento. A Procuradoria-Geral da República ofereceu nesta terça-feira denúncia por formação de organização criminosa contra os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do PT, por crimes praticados contra a Petrobras no período entre 2002 e 2016. Também foram denunciados os ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, Edinho Silva, Gleisi Hoffmann, hoje senadora pelo Paraná, e Paulo Bernardo, além do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, que já está preso pela Operação Lava Jato. Segundo o Procurador-Geral da República, os denunciados integraram e estruturaram uma organização criminosa com atuação durante o período em que Lula e Dilma Rousseff sucessivamente titularizaram a presidência da República para cometimento de uma miríade de delitos, em especial contra a administração pública em geral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu retirar o sigilo da gravação da JBS, que motivou a abertura do processo de revisão do acordo de colaboração de Joesley Batista, Ricardo Saúde e Francisca Assis Silva, delatos ligados à JBS. A gravação tem cerca de 4 horas e deve ser divulgada, e foi divulgada já ontem à noite. Nas gravações é possível ouvir como Joesley e o diretor da JBS atuaram para obter o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Nos diálogos, os delatores relatam suposta influência sobre o ex-procurador da República, Marcelo Miller, que fez parte da equipe do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A suspeita da PGR é que Miller atuou como agente duplo durante o processo de delação. Ele estava na Procuradoria durante o período das negociações e deixou o cargo para atuar em um escritório de advocacia em favor da JBS. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, informou em nota que pediu à Polícia Federal que investigue as citações de ministros da Corte nas gravações entregues pela JBS à Procuradoria-Geral da República. Segundo a ministra, a investigação é necessária para que não haja dúvidas sobre a dignidade dos integrantes do Supremo. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honrabilidade de seus integrantes, disse a ministra, que gravou um pronunciamento. 6:50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Janot denuncia Lula, Dilma e mais 6 por organização criminosa. Folha de São Paulo. Fachin homologa a delação de Funaro e PGR mantém plano de acusar Temer. O Estado de São Paulo. Fachin abre sigilo de áudio da JBS e Carmen cita agressão ao Supremo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Paz oferece 4.220 vagas em 2018 e provas serão dia 3 de dezembro. Valor econômico. Congresso conclui votação e amplia a meta de déficit para 2017 e 2018. Estado de Minas. Sancionada a lei que dá crédito de 10 bilhões a santas casas e hospitais filantrópicos. Jornal do Comércio no Recife. Metroviários decidem fazer greve por 48 horas no Grande Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Câmara aprova fim das coligações e cláusula de barreira. 0 hora, Porto Alegre. Gilmar Mendes diz que Janot é um desastrado e tem total falta de escrúpulo. Brasil Econômico. Copom inicia reunião e mercado espera que a Selic seja reduzida para 8,25% ao ano. Edições impressas locais. A crítica. Transporte e segurança, 10 ônibus roubados. Em tempo. 30 anos de notícias e bom jornalismo. Agora. Dupla executada após roubo de coletivo. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itama Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.